a terra e a gente, a nossa terra, a mesma que nos viu nascer e crescer, que conhece a nossa felicidade mais pura, que nos devolve o brilho ao olhar, que é porto seguro e aconchego a qualquer instante, que nos alimenta com genuínas e saudosas memórias. E o que são as memórias, senão um tributo de gratidão? Gratidão pelas pessoas que conhecemos, pelos momentos que vivemos, pela doce nostalgia que sentimos. Embarca então nesta viagem de saudades, nesta recordatória de personagens, sítios, cantos e recantos do local onde mora o nosso coração, a vila de Pampilhosa da Serra. A 13 de março de 1907, era assim que o historiador Belisário Pimenta a descrevia. Ora, ali está a vila, meu senhor. Olhei na direção indicada e fiquei admirado. No fundo dos vales, apertados, entre enormes serranias, viam-se umas casitas negras, amontoadas, entre umas oliveiras e uns castanheiros de grande coroa. Então é ali que está a cabeça do concelho. É sim, meu senhor. Eram 5 da tarde, escurecia. Lá nos altos, os cabeços ainda conservavam um ligeiro dourado do sol poente. À volta, encostas escuras cobertas de mato. Na verdade, em frente, com uma luz suave, numa magnífica tranquilidade, estava a vila toda. Povoações que o rei Dom Dinis fundara naqueles recantos nas montanhas. Eis Pampilhosa da Serra no princípio do século XX, representada neste retrato panorâmico, provavelmente o mais antigo que se conhece da vila. É anterior a 1907, ano em que a Igreja Matriz foi devastada por um violento incêndio. Repara como era muito elevado o número de casas com paredes e xisto e telhados de lousa, que dificilmente se conseguiam distinguir da vegetação, nesta terra isolada e longínqua, refém de telúricas montanhas que a escondem do mundo no fundo de um vale. Da capela de Nossa Senhora de Fátima, em meados dos anos 60, observava-se com nitidez um plano cinematográfico. No papel principal, destacava-se a Capela de Santo António, o Largo do Mercado, a Rua Rangel de Lima e os meandros do Rio Unhais. Rio Unhais, que serpenteando abençoa a vila com o frescor das suas águas cristalinas. A partir da ilha dentro da vila, o cabecinho, vê-se à direita o fim da Rua do Pedregal e à esquerda, novamente, o então Largo do Mercado. Noutra perspectiva, do lado de cá do rio e a partir da encosta da Boa Vista, vislumbra-se com privilégio o Cabeço da Urra, a aldeia velha, para alguns pampilhosenses, o berço da vila, e ainda igrejas, capelas e alminhas nas encruzilhadas dos caminhos. A Igreja Matriz, a Capela da Misericórdia e a Capela de Santo António enfatizam a devoção pampilhosense e albergam imagens e peças de inestimável valor. Valor afetivo e patrimonial tem também o centro histórico da vila. Na Praça Barão de Louredo esteve instalada até 1982 a Casa da Câmara e a Cadeia, e por lá estão instalados outros edifícios historicamente notáveis. No princípio do século XX, era igualmente a Praça Barão de Louredo que acolhia o mercado quinzenal, que depois passou a realizar-se no Largo da Feira e mais tarde no Pomar, espaço único, gravado nas cores, nos sons e nos odores da memória. Há outras imagens, embelezadas por casas, espaços e objetos que a memória teima em preservar. A célebre Casa Branca, as instalações fabris da Resineira ou a escola primária na Colina das Carrascas são pedaços de história e viveiros de momentos idos para guardar e partilhar. De facto, são muitos os espaços e eventos que marcaram vidas inteiras, mas são as famílias, o sangue comum e a ancestralidade que guarda as raízes e as lembranças, onde a nossa história começa e não acaba.
Para lá dos eventos religiosos na Semana Santa e do 15 de agosto, os casamentos e batizados eram os principais motivos de convivialidade e de confraternização familiar no cotidiano pampilhosense. Casais de vários pontos do concelho vinham casar à vila. Após a realização da cerimónia na igreja matriz, noivos e convidados regressavam às suas aldeias, muitas vezes a pé. Por falta de tu calor, ai, por falta de tu calor, ai, rosa, já posso ir. Ai, que é tão... Era dura a vida da serra, mas resistindo às inclemências da natureza, o pampilhosense labutou arduamente na sua terra, na cidade e no mundo, numa diáspora do tamanho dos seus sonhos. Do princípio do século a 1940, a população do concelho cresceu cerca de 25%, até aos 15.527 habitantes. Os elevados índices de natalidade conseguiam absorver o aumento dos fluxos migratórios. Porém, a partir dos anos 50, inicia-se um imparável êxodo migratório, que contribui para uma redução populacional superior a 65% da população residente. O pampilhosense afirmou laboriosamente o seu valor em todo o mundo, trazendo à comunidade de origem não só riqueza, mas também novas realidades, sem nunca esquecer as suas raízes e sua ancestralidade. Por cá predominavam atividades como a olivicultura, a transformação da resina, a tecelagem ou as debulhas de milho, que constituíam momentos de partilha e de intenso convívio comunitário intergeracional. O comércio mostrava-se pujante e dinâmico. O isolamento e a distância, realidades tão presentes na vida e no destino dos pampilhosenses, são responsáveis pelo lento progresso que tardou sempre em chegar. No início dos anos 50, eram assim as caminhonetas que faziam a ligação entre Coimbra e Pampilhosa da Serra. Mas foi antes, no princípio da década de 40, que chegaria à Pampilhosa da Serra a primeira caminhonete particular, que era motivo de atração e cenário para fotos. Ainda sem veículos ou estradas praticáveis, em outubro de 1911, José Maria Cardoso, jurista natural de Fajão, trazia à vila um comício de propaganda do novo regime republicano. Este acontecimento mereceu o devido destaque na imprensa regional, que à época começava a florescer. O jornal O Serrano, de cariz expressamente republicano, foi fundado ainda na vigência do regime monárquico, em 1909. A imprensa regional, que em Pampilhosa da Serra se desdobrou em diversos títulos, teve sempre um papel central na defesa do regionalismo e foi garantia de que para a eternidade ficam registros de ilustres visitas, como a de Marcelo Caetano, à época presidente do Conselho de Ministros. O soldado na trincheira não passa de uma toupeira, vive debaixo do chão.
só pode ter a alegria de espreitar a luz do dia. No decurso do século XX, a juventude pampilhosense esteve sempre presente, com sacrifício e coragem, nos conflitos bélicos que Portugal viveu. António Henriques da Cunha foi um pioneiro da aviação militar portuguesa. Mas antes de qualquer pretensão militar, havia a ida às sortes, como se dizia na altura, que era ser chamado à inspeção. O apuramento era motivo de festa e folia, dado que constituía motivo de orgulho para um jovem que, por esse facto, passava a ser homem. E foram homens, mulheres, crianças, gerações e gerações de pampilhosenses, abençoadas pelo rio Unhais, que esteve sempre presente no seu cotidiano, na memória e no imaginário. E ao passar a ribeirinha pus o pé, molhei a meia, pus o pé, molhei a meia, pus o pé. Poços e pegos faziam as delícias de pequenos e graúdos, como era o caso do Poço Santo António, do Poço de São Pedro, a seguir ao Cabecinho, ou o icónico Poço do Munho, território mágico, que é também poço de histórias, lendas e memórias visuais e olfativas. Memórias que nos fazem recuar à infância, às brincadeiras e momentos singelos como a festa do carneiro. Esta era uma homenagem ao professor, a quem os alunos ofereciam um carneiro e as alunas um galo, adquiridos através de peditórios feitos na vila e nas feiras. Os rituais ligados ao ensino eram vividos de forma intensa, assim como eram as celebrações religiosas, num povo em que a fé e a religiosidade assumem uma constante presença histórica. Corria o ano de 1943, quando se assinalou um dos mais relevantes acontecimentos de índole religiosa em Pampilhosa da Serra: o Congresso Eucarístico, organizado pelo pároco Américo Brás da Costa, sob a égide da Diocese de Coimbra. As procissões e os cortejos de ofrendas reuniam centenas de devotos. Reunião, convivialidade, celebração da amizade e a folia são uma tradição geracional na sociedade pampilhosense e velhos antídotos para as agruras e contrariedades da vida serrana. Momentos de felicidade espontânea e pura que emanavam de magustos, festejos de carnaval, convívios demorados em tabernas, bailes, jogos de futebol ou festas em casas do povo. Festas e celebrações, por vezes requintadas com a sublime sonoridade da mais antiga associação cultural e artística do concelho, o Grupo Musical Fraternidade Pampilhosense. Desde sempre, o mais emblemático veículo de formação artística e de transmissão de valores culturais e associativos da vila. Acordar bem cedo ao som do estrelejar dos foguetes, seguido dos primeiros acordes da recordação, é um momento que muitos pampilhosenses recordam com emoção imensa e intensa. Era também com emoção e fervor que se vivia o futebol, uma paixão antiga da juventude pampilhosense. Depois de alguns movimentos, o Grupo Desportivo Pampilhosense viria a ser fundado em 1946 e a primeira sede foi instalada na Casa Branca, sob a presidência de António Nunes de Almeida. Na década de 50, o principal palco desportivo da vila situava-se no sítio do Pomar, ao lado da Corredoira de São Sebastião.
Cerca de 3 décadas após a origem do grupo desportivo, nascia a Associação dos Bombeiros Voluntários de Pampilhosa da Serra. Exemplo vivo de solidariedade e amor ao próximo na proteção da comunidade pampilhosense. Começou por ter sede na cave da Pensão Central no Largo da Feira. E nos combates a incêndios, utilizavam-se meios rudimentares e o transporte era garantido por caminhonetas de carga. Nas décadas seguintes, afirmar-se-ia como uma organização de maior relevância, com provas de inegável valentia, abnegação e afirmação dos valores mais nobres e do lema Vida por Vida. Uma vida que se desejava livre, despreocupada, mas em simultâneo dinâmica e valorosa. Abril de 74 intensificou a expressão cultural e a abertura de novos valores e práticas sociais. As peças de teatro, sobretudo, uniam quase todas as valias de uma juventude que fervilhava. Era um misto de criatividade, desafio e talento, agraciado e acarinhado pela comunidade. No final dos anos 70, estes 4 jovens surgem elegantes, num misto de serenidade e ousadia, no meio da ponte que liga os 2 lados da vila. Simbolicamente, e sem o pressagiarem, esta fotografia liga também o compromisso de continuidade entre a construção de um futuro sem fim e os exemplos e lições do passado, nesta que foi uma viagem aos confins da memória coletiva. O conhecimento do passado, das origens e dos costumes de uma comunidade é fundamental para a afirmação da identidade cultural no presente, conferindo-lhe acrescida lucidez para melhor escolher e legitimar os caminhos do futuro. A alma, dedicação e minúcia dos autores, com o generoso contributo de pessoas e instituições, culminaram nesta obra de valor inestimável. Uma obra que contribui para a preservação da memória de uma comunidade intergeracional e para a contextualização de protagonistas e imagens trazidas do fundo da memória e da poeira do tempo.